Bem-vindo, bem-vinda! Assim como na aula passada, na aula de hoje nós também abordaremos dois tópicos em sequência. Primeiro, a gênese do Plano Schuman no imediato pós-guerra e logo depois, a criação das comunidades europeias ao longo da década de 50. O evento emblemático disso é a assinatura do Tratado de Roma, em março de 1957, que entra em vigor no início de 1958 e que institui a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, também conhecida como Euratom. O que eu gostaria de iniciar, do ponto de onde eu gostaria de iniciar a nossa discussão hoje, é justamente uma reflexão historiográfica, um pouco baseada nos insights de autores como Kiran Patel, que eu mencionei no nosso primeiro encontro síncrono, e que nos ajudam basicamente a refletir sobre essa ideia de uma sequência de eventos, uma sequência de rodadas de negociações, uma sequência de tratados, caminhando progressivamente na direção de um processo de integração europeu mais efetivo e mais intenso. Essa forma de narrar a história acaba gerando um efeito teleológico, um efeito de pensar no processo de integração como um tipo de destino manifesto. Mesmo que o nosso curso aqui esteja organizado de uma maneira um pouco tradicional, dando lugar não a temas, mas a essa sequência de eventos que conduziram ao processo de integração, a nossa intenção é refletir de uma maneira crítica sobre isso, entendendo que existem idas e vindas no processo e que, naturalmente, essa história não pode ser contada como um tipo de destino manifesto. Para isso, ideias como, por exemplo, a de Laurent Warluzet, no sentido de caminharmos na direção de uma história da cooperação europeia e não simplesmente de uma história da integração europeia, serão muito importantes também para a nossa análise. Então, basicamente é isto. Vamos à aula. História da integração europeia, aula 2. Começando então com algumas sugestões de leitura complementares à nossa bibliografia obrigatória. Em primeiro lugar, Mark Gilbert, nesse que já é praticamente um clássico da área, European Integration, a Concise History, um livro bastante interessante. E o livro que eu acabei de mencionar, do Kiran Patel, Project Europe, A History, recentemente traduzido para o inglês. Essas duas referências oferecem complementos muito importantes para a nossa bibliografia obrigatória e também possibilidades de avançar na compreensão do processo. Portanto, eu recomendo fortemente a leitura. Gostaria de começar, então, recuperando esses aspectos que eu toquei na introdução a respeito da construção da memória. A União Europeia, a Comissão Europeia em particular, tem um papel muito decisivo na construção da sua própria memória, em construir uma série de elementos que foram se tornando importantes para recuperar esse processo de integração e para eleger quais que são os marcos fundamentais desse processo, quais que são as questões mais importantes, etc. Nesse processo, ela acabou elegendo, construindo essa memória a partir de um número de pais fundadores, ou seja, grandes homens, grandes nomes que foram importantes nesse processo. Diga-se de passagem, quase nenhuma mulher, o que também é, obviamente, um outro problema para a nossa análise. Mas o problema em particular não é esse, o problema é exatamente esse de se eleger grandes nomes como os responsáveis pelos processos de integração. Nessa foto, por exemplo, a gente vê na casa do Robert Schuman, no norte da França, em Cizézel, os 4 nomes principais desse processo de integração: Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet e Konrad Adenauer. Esses nomes, então, acrescidos de outros tantos, que incluem inclusive alguns nomes do período entre guerras, como o próprio Aristide Briand, que mencionamos na aula passada, seriam os responsáveis por construir o processo de integração. Mas, obviamente, esse processo é mais complexo que isso e inclui uma série de outras questões superpostas. O nosso desafio aqui, de alguma maneira, então, é em recuperar esses marcos principais da narrativa, de
quais foram os tratados, quais que foram as instituições criadas, quando e onde, etc., mas ao mesmo tempo fugir desse tipo de história laudatória e construir possibilidades para análise crítica. Então, o nosso primeiro ponto aqui é justamente tentar entender a gênese do Plano Schuman logo no imediato pós-guerra. Existe uma contribuição muito importante dos debates federalistas do período entre guerras para o processo de integração europeu. Eles vão dar forma, logo no imediato pós-guerra, a uma série de instituições e movimentos. A gente pode falar da União dos Federalistas Europeus, do Congresso de Haia, do Movimento Europeu e, em particular, do Conselho da Europa, criado em 1949. Mas esse movimento federalista, ele acaba não comandando o processo de integração. E um dos fatores relacionados a isso é justamente a oposição britânica a arranjos supranacionais, em particular por conta da influência do Partido Trabalhista, que ganha as eleições na Inglaterra e que tinha uma posição bastante sectária, bastante reticente em termos de ceder porções de soberania a processos de integração. Mas também é importante pensar e entender que a Grã-Bretanha, nesse momento, se entendia como uma potência global e não como uma potência regional. E, portanto, não estava interessada em liderar um processo de integração regional, uma vez que tinha uma autoimagem muito mais relacionada à sua posição global. De alguma maneira, isso vai ter um reflexo muito claro no processo de integração, em particular por conta da influência que a França acaba assumindo. E isso vai estar relacionado também a um desenho que vai ser menos na direção do federalismo e mais na direção de soluções graduais relacionadas ao funcionalismo, que a gente vai ter oportunidade de entender na sequência. É importante também pensar um outro aspecto fundamental aqui, que essa influência francesa ela vai se traduzir, em particular, dando forma ao chamado dirigismo francês, que tem a ver, em especial, com uma compreensão da relação entre o Estado e a economia e o papel de liderança do Estado dentro de uma economia de livre mercado, que de alguma maneira orienta as políticas econômicas francesas no pós-guerra e acaba influindo no desenho que algumas das instituições que vão ser criadas e que vão dar origem ao processo de integração vão ter, em particular a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço e, em particular, a instância diretiva dessa instituição, que é a chamada Alta Autoridade. A gente vai ver, então, uma influência crescente da França no processo político europeu, em detrimento da posição da Grã-Bretanha. É importante lembrar também, obviamente, a posição dos Estados Unidos, que nesse imediato pós-guerra vai assumindo progressivamente, mas cada vez de uma maneira mais clara, a ideia das suas responsabilidades globais e dessa liderança dele no plano internacional. Isso vai tomar forma, em particular, em uma oposição à União Soviética, o que, como nós sabemos, dá como pano de fundo ao processo de integração europeu a questão fundamental da Guerra Fria. A partir de 1947, a União Soviética vai influir muito diretamente no avanço de regimes comunistas no continente europeu, em diversas ocasiões, como, por exemplo, na sua influência na Guerra Civil na Grécia, no jogo de influências nos Balcãs, etc. Esses, então, são marcos iniciais da Guerra Fria e abrem caminho para a chamada doutrina Truman, em que os Estados Unidos assume abertamente o seu foco em impedir a expansão do socialismo. Então, nesse momento, a questão-chave que estava na mesa era o chamado problema alemão, o futuro da Alemanha, que havia sido ocupada pelas nações aliadas depois da derrota
na Segunda Guerra Mundial. O abandono da União Soviética das negociações acerca do futuro da Alemanha e uma série de greves que se espalham por França, Itália, suportadas pelos partidos comunistas, vão de alguma maneira dar o pano de fundo para essa necessidade de uma tomada de posição mais clara dos Estados Unidos em relação ao futuro da Alemanha, mas em particular do continente europeu como um todo. E isso dá origem, em 1947, a um plano de ajuda econômica para auxiliar na recuperação europeia, chamado Plano Marshall. É interessante lembrar que o plano enseja a criação de duas instituições, uma pelo lado americano, a Agência de Cooperação Econômica, e outra pelo lado europeu, um comitê que logo se transforma na Organização para a Cooperação Econômica, que acaba sendo uma instituição importante, ainda que não tão influente na coordenação supranacional em si, mas no processo de integração como um todo. O problema alemão também é importante que seja compreendido que do lado das nações aliadas, excluindo a União Soviética, existia também duas perspectivas distintas. Uma, a dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, mais preocupados em achar uma solução para a Alemanha que respondesse às questões prementes da Guerra Fria, e, por outro lado, as diversas nações europeias, na Europa continental, vizinhas da Alemanha em particular, que estavam muito mais preocupadas com impedir o ressurgimento do militarismo alemão. Nesse sentido, a gente vê, então, uma oposição clara da França à recriação do Estado alemão, mas isso não impede que, em 1949, a República Federal da Alemanha seja criada. A gente vai ter, então, como vocês sabem, duas nações diferentes, a República Federal da Alemanha, com a fusão das áreas de ocupação francesa, britânica e norte-americana, e a República Democrática Alemã, a partir da zona de ocupação soviética no leste. Esse é um contexto fundamental, então, para a compreensão do plano que vai em si ser o embrião do processo de integração como nós conhecemos, que é o chamado Plano Schuman, que propunha um modelo de integração que dizia respeito fundamentalmente a um reposicionamento da estratégia francesa, uma vez que ela não tinha sido bem sucedida em impedir a recriação do Estado alemão. Então, esse plano, que tem o nome por conta do Robert Schuman, o ministro das Relações Exteriores da França, e que foi proposto em maio de 1950, ele visava justamente a construção de um esquema para a administração conjunta do setor do carvão e do aço na França e na Alemanha, e se abria, estendia esse convite para essa organização conjunta a outras nações europeias que desejassem participar do arranjo. O problema era claro, né? Na medida em que o Estado alemão havia sido recriado, a área de influência francesa na Alemanha ela voltava ao controle alemão, a região do Vale do Ruhr, que é a principal região industrial da Alemanha e que era chave nesse setor do carvão e do aço. Então, o que a gente tem em particular para entender aqui, para analisar, é justamente a função e a importância do Jean Monnet como principal idealizador e articulador desse plano, né? A gente tem dois problemas centrais em particular. Por um lado, é a prevenção de um futuro conflito, e por outro, a manutenção do abastecimento de carvão para o setor siderúrgico francês. O plano leva o nome do Schuman, mas o grande idealizador do plano foi fundamentalmente Jean Monnet. E isso se deve, em particular, à experiência prévia dele. Jean Monnet era um banqueiro e um homem de negócios que tinha ampla circulação internacional,
com diversas e importantes articulações ainda no período da guerra, o que fez com que ele se aproximasse do Charles de Gaulle. E ele, logo depois da liberação de Paris, ele vai ser chamado para conduzir um plano, o chamado Plano de Modernização de Equipamento, que dá origem a uma instituição, o Comissariado Geral do Plano, e que é a base de uma série de planos quinquenais na França, no pós-guerra, que traduzem essa ideia que eu mencionei do dirigismo econômico, ou seja, a articulação entre mercado e a participação, a direção do Estado em certos setores da economia. Jean Monnet, então, ele vai estar à frente desses planos e à frente de uma equipe muito afiada, uma pequena equipe, mas com uma série de indivíduos muito talentosos, que vão ser conjuntamente os idealizadores dessa ideia da articulação dos setores do carvão e do aço num plano supranacional. O carvão e o aço, então, já eram o núcleo das preocupações do Monnet no imediato pós-guerra por conta desse plano de modernização e equipamento. E a ideia de caminhar na direção de uma Europa federada, de um arranjo supranacional, era uma estratégia tanto para resolver questões setoriais da economia, quanto questões geopolíticas muito mais amplas. Então a gente pode entender que a criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço e a integração das indústrias do carvão e do aço francesas e alemãs sobre uma mesma administração, essa chamada alta autoridade, ela teve um papel muito importante. Entender esse papel é chave. Né? A instituição é criada, né, a partir do Tratado de Paris, em 1951, e não só França e Alemanha, a República Federal da Alemanha, mas também Bélgica, Itália, Luxemburgo e Holanda vão fazer parte desse arranjo inicial. O foco eram os objetivos assumidos no Plano Schuman, que, de maneira concreta, era basicamente tornar um futuro conflito não só improvável, mas materialmente impossível, uma vez que esse controle dos setores do carvão e do aço, fundamentais para qualquer iniciativa bélica, estavam sob um arranjo supranacional. Mas o que é importante lembrar, para a gente concluir essa primeira parte da aula, é que a atuação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço acaba por não ser tão forte, tão ampla em termos da organização efetiva do setor. Mas ela traduz um esforço diplomático que foi muito importante para o futuro da Europa. Então, de uma maneira geral, existe um esforço diplomático, existe também um processo de criação institucional e de aperfeiçoamento de mecanismos de decisão, muito associado à criação dessa alta autoridade, o estabelecimento de uma burocracia internacional especializada, também no plano dessa alta autoridade, que acaba sendo o embrião do braço executivo da União Europeia, da Comissão Europeia no futuro. E mais do que tudo, um certo aprendizado do supranacionalismo. E é isso que a gente vai ver agora na segunda parte da aula, com a construção dos outros tratados europeus que tomam forma no Tratado de Roma, em 1957. Então vamos lá. Em 1957, são assinados em Roma um conjunto de tratados. Basicamente, acresce-se à Comunidade Econômica do Carvão e do Aço uma Comunidade Econômica Europeia, uma área de livre comércio, e uma Comunidade Europeia de Energia Atômica, conhecida como Euratom. O ponto aqui é que pode parecer que isso se trata de um desdobramento linear a partir da criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, mas tanto a Comunidade Econômica Europeia quanto a Comunidade Europeia de Energia Atômica representam, na verdade, desdobramentos distintos desse processo que se inicia com a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Existe aí, basicamente, um insucesso na tentativa de implantação de duas outras instituições,
Comunidade Europeia de Defesa e a Comunidade Política Europeia. Essas duas, sim, desdobramentos pensados a partir da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, com o mesmo modelo setorial de integração. Então, de alguma maneira, o que a gente assiste com a assinatura dos Tratados de Roma em 1957 é um certo afastamento daquela inspiração setorial inspirada pela Comunidade Econômica do Carvão e do Aço para guiar o processo de integração europeu. Para entender melhor esse processo e para entender em particular o insucesso dessas duas instituições que foram propostas logo na esteira da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a gente tem que entender uma aceleração dos eventos no processo, no plano internacional, e o contexto específico de algumas nações chaves em relação a essas propostas, em particular a França. A proposta da Comunidade Econômica, da Comunidade Europeia de Defesa, ela se dá muito diretamente no contexto em que a gente assiste à deflagração da Guerra da Coreia em 1950 e que em si representa essa preocupação com o avanço da influência comunista. Então é nesse contexto que o próprio Jean Monnet vai fazer essa proposta para criação de uma organização que organizasse a defesa europeia em bases supranacionais. O modelo é exatamente o mesmo do arranjo setorial proposto para o carvão e do aço, e o Jean Monnet ele convence o então primeiro-ministro francês, o René Pleven, que havia sido antes ministro da Defesa, a encabeçar a proposta e levar essa proposta aos outros membros. E daí a gente tem então o desenho disso que fica conhecido como Plano Pleven, com a proposta da Comunidade Europeia de Defesa. A proposta ela fica logo enfraquecida por conta da recusa, novamente, do Reino Unido em tomar parte, mas as negociações avançam, e avançam com um desdobramento importante, inclusive, com a proposta da criação de uma comunidade política europeia junto da Comunidade Europeia de Defesa. De alguma maneira, né, a ideia dessa comunidade política europeia era de avançar num desenho também setorial de integração, mas da organização política. Se essa organização tivesse se efetivado naquele momento, a gente teria um processo de integração europeu completamente diferente, com um tipo de integração setorial em três grandes frentes, né, na questão da energia, do carvão e do aço, mas na questão econômica mais propriamente dita, na questão da defesa e na questão da política. Né? Não é preciso lembrar que essa questão da defesa ela continua sendo um debate que vem e volta na União Europeia e que recentemente foi bastante discutido, mas ainda não se alcançou nada parecido no plano europeu. O plano Pleven propunha especificamente a criação de um exército europeu, um exército que incluísse a participação de unidades alemãs e que fosse colocado sob o controle único de uma autoridade militar única no plano supranacional. A ideia em si era unir forças militares da Europa Ocidental, incluindo esses contingentes alemães, e era uma alternativa à inclusão da Alemanha na OTAN, o que não só contava com o apoio, mas a própria insistência dos Estados Unidos. Mas a recusa da Assembleia Nacional Francesa em ratificar o acordo da Comunidade de Defesa Europeia em 54 gera um abandono da proposta e um abandono, consequentemente, da comunidade política europeia também. Isso nos leva, então, a um contexto em que era necessário repensar os rumos do processo de integração europeu.
Isso vai acontecer por ocasião de uma conferência dos ministros das Relações Exteriores dos 6 países integrantes da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que vai acontecer em Messina, na Itália, em 1955. A conferência ela foi convocada especificamente para se eleger um novo presidente e vice-presidente para a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, uma vez que o Jean Monnet, na esteira desse insucesso das instituições que ele havia proposto, vai anunciar no final de 1954 que sairia do cargo no fim do seu mandato, ou seja, que não solicitaria uma recondução ao cargo e, portanto, em 1957 deixaria de ser o presidente da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Há então, né, essa preocupação em qual que deveria ser o rumo do processo de integração. Os ministros das relações exteriores desses 6 países vão se reunir. Novamente a gente tem uma ausência do Reino Unido, que é convidado, mas decide não participar. E os debates ocorrem acerca de uma série de temas. De alguma maneira, o grande pano de fundo era tentar entender se o modelo de integração setorial estava funcionando ou não, ou seja, existia muita dificuldade de se avaliar a extensão do sucesso ou não da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço naquele momento. E, portanto, esses debates eles aconteceram de uma maneira bastante aberta, ou seja, diversas soluções, diversas perspectivas foram discutidas, e a gente basicamente tem propostas na direção de avançar com arranjos setoriais, né, como eu disse, pensando a integração, por exemplo, na área agrícola e em outros tantos setores, como também propostas de um modelo de união econômica, de união aduaneira, mais propriamente dito, de relações de comércio, um pouco no modelo da União Econômica Benelux, que era essa área de livre comércio implantada já em 1944, articulando as economias de Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Então, esse desenho das propostas ele vai se efetivar basicamente com um relatório que vai ser produzido por um comitê intergovernamental, presidido pelo ministro das Relações Exteriores da Holanda, o Paul-Henri Spaak, para examinar essas diversas questões que haviam sido debatidas na Conferência de Messina. E esse relatório vai servir de base para uma nova conferência sobre mercado comum e questões relativas à energia atômica, que vai acontecer em Bruxelas em 1956, e no desdobramento imediato na assinatura dos tratados que efetivamente criam essas novas organizações, que a gente mencionou no início, em Roma, em 1957. Esse relatório é muito interessante, ele tem 3 partes. A primeira parte é dedicada especificamente para essa análise do que seria um mercado comum europeu, argumentando justamente da dificuldade de se caminhar por uma integração setor por setor no modelo que foi proposto para o carvão e o aço, mas propondo então a eliminação gradual de barreiras comerciais e a promoção de uma união aduaneira. Então esse era o desenho, assim, uma integração econômica especificamente focada na eliminação de barreiras comerciais. Uma segunda parte do relatório é dedicada especificamente ao tema da energia nuclear, questão energética de uma forma ampla, mas em particular a energia nuclear. E a terceira parte discutindo especificamente temas relativos à Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, também questões de transporte e comunicação. É interessante lembrar aqui que a questão da energia nuclear era
chave naquele momento. E uma das questões importantes de se colocar esse debate no nível supranacional era não só compartilhar os custos dos investimentos em tecnologia na área nuclear e dividir os benefícios oferidos disso, mas também se beneficiava do fato de que não existiam interesses econômicos plenamente estabelecidos no setor. Então, como era um setor novo, né, você não tinha que derrubar interesses já estabelecidos para propor uma organização supranacional, etc. E, obviamente, tem toda a questão militar por trás disso também, a questão do uso militar da energia atômica, e etc. De novo aqui, o plano internacional é particularmente importante para a gente entender o que estava acontecendo e como que essas decisões a respeito dessas novas organizações elas vão se dar. 1956 é um ano emblemático, né? Não só você tem uma série de questões particularmente importantes para o contexto francês relativas à guerra de independência na Argélia, o que fazia com que a França, de alguma maneira, concentrasse a sua atenção muito mais nesse problema do que nos problemas relativos à integração europeia. E também é o ano em que acontece a invasão da Hungria por parte das tropas soviéticas, para deflagrar, para coibir um movimento anticomunista que estava em curso lá, e o que traz esse conflito da Guerra Fria para o palco europeu. Então é um momento de aceleração e de agravamento dessas tensões. E para completar, a gente tem um episódio muito famoso, que é muito importante, que é a tentativa da França, junto com o Reino Unido, e em conluio com Israel, de invadir o Egito para impedir a nacionalização do Canal de Suez. Isso vai ser um grande fracasso. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética um pouco lavam as mãos disso. Isso faz com que o Reino Unido se retire e joga a França numa situação em que esse episódio acaba sendo percebido como um tipo de humilhação nacional nas mãos dos americanos e uma traição dos britânicos. Então agrava o nível da tensão naquele contexto, e faz com que você tenha um reforço de posições nacionalistas no contexto francês. Então o que a gente vai assistir aí é um episódio bastante interessante, que na medida em que fica claro que isso traz uma nova onda de nacionalismo na França, o que favorece a posição do retorno ao poder do general Charles de Gaulle, que em si era um opositor dos processos de integração europeus. O que a gente assiste é uma aceleração pelo interesse em gerar um desfecho para essas negociações iniciadas em Messina. Então, o primeiro-ministro de então, o Guy Mollet, ele vai se empenhar para fechar as negociações iniciadas em Messina e conduzir isso à assinatura dos Tratados de Roma. O que o general de Gaulle, ele efetivamente vai voltar ao centro do poder na França, mas os Tratados de Roma eles são assinados poucos meses antes do retorno do de Gaulle ao poder. Esse retorno se dá da seguinte maneira: ele é chamado pelo então presidente da República da França, o René Coty, para assumir a presidência do Conselho de Ministros, com poderes especiais, poderes emergenciais especiais dados pela Assembleia Nacional Francesa para lidar com a crise, em particular a crise da Guerra da Independência da Argélia, e ele vai conduzir, na sequência, um processo de elaboração de uma nova Constituição,
que dá início a um novo ciclo republicano na França, a chamada Quinta República, que persiste até hoje, e vai se tornar o primeiro presidente eleito dessa nova Constituição, por essa nova Constituição republicana, e vai conservar o cargo por mais de uma década, até 1969. E esse período, então, com o de Gaulle à frente do poder, vai ser chave também para a compreensão dos rumos que o processo de integração vai tomar. Contrariando um pouco as expectativas, o de Gaulle, quando assume o poder, ele não se torna um opositor ferrenho dos tratados de Roma que haviam sido assinados logo antes do retorno dele ao poder. Ele, na verdade, vai tentar se tornar um líder desse processo de integração europeu, controlando o tipo de supranacionalismo que ele estava disposto a aceitar. Então, o modelo que o de Gaulle vai acabar encampando e conduzindo é muito mais de uma Europa de estados do que o de um Estado europeu, né? Então ele acaba tentando controlar e conseguindo efetivamente que grau de supranacionalismo que a nação francesa estaria disposta a aceitar e como que esse processo se conduziria. Então, nós vamos ainda falar um pouco dessas consequências nas próximas aulas. Mas é importante aqui fechar dizendo que esse curto período dessa aceleração das negociações em torno dos tratados de Roma acabou gerando uma série de dispositivos interessantes que favorecem a França e que foram a moeda de troca do Guy Mollet para conseguir a ratificação da proposta pela Assembleia Nacional Francesa, e que tem a ver com concessões no âmbito da energia nuclear, tem a ver com a preservação de direitos da França em relação a vantagens e articulações comerciais previamente estabelecidas com as suas áreas coloniais, ou ex-áreas coloniais, mas áreas de influência francesa, o que traduz exatamente essa persistência da França em relação à questão dos seus antigos territórios coloniais, mas também é muito importante no que diz respeito à estrutura de subsídios no setor agrícola. Então é nesse momento que a gente vê o nascimento, assiste o nascimento daquela que seria por décadas a política econômica mais importante da União Europeia, a que concentra a maior parte do orçamento da União Europeia, que é a chamada política agrícola comum. No nosso livro, Uma Introdução à União Europeia, a gente dá destaque para essa questão, mas não só nessa parte histórica. Existe um capítulo especificamente dedicado ao tema, escrito pela professora Patrícia Carvalho, nossa colega do Departamento de Economia, que eu recomendo especificamente a leitura para melhor compreensão dos detalhes sobre esse processo. Bem, então é isso. Até breve.